Boa tarde. Com a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Cumprimento aos meus colegas, julgadores, como também a digna Procuradora Regional Eleitoral, que infelizmente estará participando da última sessão, em razão da sua remoção para o Estado de São Paulo. Cumprimento o advogado aqui presente, servidores também da casa. Eu peço aos colegas que façam a inversão da pauta administrativa que está em mesa, que trata-se da proposta de uma retificação do calendário. Proposta esta feita na sessão de ontem, oralmente, pelo colega desembargador Pedro Sakamoto, e foi posto aqui a todos, e chegou-se a um consenso, né, de fazer duas alterações naquelas datas que foram mencionadas ontem. Então eu pergunto aos eminentes pares se todos estão de acordo com a presente proposta de alteração do calendário eleitoral deste segundo semestre. Se todos estão de acordo, proclamo, portanto, o tribunal aprova. Eu quero participar a todos que continuam adiados em razão do pedido de visto, os processos 47, 520, que é o 2.1 da pauta, o 843, que é o 2.2, o 104414, que é o 2.3. Eu peço aos colegas, eu chamo a julgamento o processo 1.1, 0600-930, embargo, declaração, representação, propaganda política, propaganda eleitoral, internet. Tem como embargante José Pedro Gonçalves Taques, e a parte também embargante é uma coligação, e a parte embargada é o Ministério Público Eleitoral. Esse processo é da letra do Dr. Mário Roberto Cono de Oliveira, que está com a palavra. Quero cumprimentar a todos e, antes de iniciar, saudar a doutora Cristina, desejar muito sucesso nessa nova empreitada, Estado de São Paulo, capital mesmo? Não, doutor Cono, eu vou para a PRM de Guarulhos, Procuradoria em Guarulhos. Okay. Região Metropolitana de São Paulo. Muito sucesso lá e... Muito obrigada. E tenho certeza que São Paulo é que vai ganhar e Mato Grosso é que vai perder. Já perdemos. Muito obrigada, doutor. Fico honrado com as palavras. Bom, vamos lá. Trata-se de embargos de declaração opostos por José Pedro Gonçalves Taques e coligação Segue em Frente Mato Grosso contra o acórdão 26974, que em sessão plenária de 4 de outubro de 2018, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto. O referido acórdão ficou assim emendado: eleições, recurso eleitoral, representação, artigo 36, parágrafo 3º e 4º da Lei 9.504, preliminar à alegação de ausência de interesse do Ministério Público Eleitoral para recorrer, custos legis, interesse configurado, preliminar rejeitada. Publicação, rede social, Instagram, foto de candidato governador, ausência de informações do nome do candidato a vice-governador e da respectiva coligação, configuração precedente, procedência, recurso provido, aplicação da multa no seu mínimo legal, fixação no patamar mínimo. O embargante alega que os embargos visam pré-questionar matéria com objetivo de, em sendo necessário, permitir a interposição do recurso às instâncias superiores
em obediência às súmulas 24, 25 e 72 do Tribunal Superior Eleitoral, bem como súmula 211 do STJ e súmulas 282 e 356 do STF. Sustenta que o pré-questionamento em relação à ofensa é o seguinte: embora os parágrafos 3º e 4º refiram-se ao mesmo artigo 36, a penalidade de multa prevista no parágrafo 3º somente diz respeito à realização de propaganda extemporânea, pois tal situação fica clara ao se observar a resolução 23.551, pois a propaganda extemporânea é tratada no parágrafo 4º do artigo 2º, enquanto o dispositivo que trata da obrigatoriedade do nome do vice é tratado no artigo 8º, sem qualquer prisão de multa. Logo, a aplicação de multa ao caso revelaria ofensa ao artigo 8º da resolução. Finaliza argumentando que não há na resolução prisão de multa para isto, e a previsão é apenas e tão somente para os casos de propaganda extemporânea. Requer, ao final, o provimento dos embargos com a finalidade de prequestionar a matéria suscitada. Em sede de contrarrazões, o Ministério Público aduziu que o julgador não está obrigado a enfrentar todas as teses trazidas pelas partes, desde que nas teses enfrentadas encontre fundamento suficiente para julgar a demanda procedente e improcedente. E sobre o tema trazido pelos embarcantes, já teria se manifestado no parecer exarado nos autos. Ao final, requereu que os presentes embargos não sejam conhecidos, ou assim não se entenderam, sejam conhecidos e no mérito rejeitados. É o relatório. Vou deixar maior aqui. Cadê meu auxiliar aqui para achar aqui? Não chegou até o final aqui. Como é que foi para aparecer ele aqui? Ai, ali. Aqui, tá relatório. Mas eu quero voto. Voto? Isso. Tá bom. Tá bom assim? Tá bem claro. Votos. Os embargos são tempestivos. E conforme relatado, ante ao pedido de atribuição dos efeitos infringentes, facultei embargado o oferecimento das contrarrazões, oportunidade que a parte apresentou, pugnando pelo não conhecimento e no mérito pela rejeição dos embargos. Conheço dos embargos, e quanto ao mérito, tem que os presentes refletem mero inconformismo por parte dos embargantes, uma vez que ausentes das hipóteses elencadas no artigo 275 do Código Eleitoral, que afirma serem admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de Processo Civil. Por sua vez, o artigo 1022 do Código de Processo Civil prevê o cabimento dos embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Não se sustenta a alegação de que o julgado foi omisso ao deixar de enfrentar o argumento de que a multa aplicada aos embargantes está prevista no parágrafo 3º do artigo 36 da Lei 9.504, que se refere à propaganda extemporânea. Como se observa no artigo 2º, parágrafo 4º da resolução, ao passo que a irregularidade praticada prevista no parágrafo 4º do mesmo artigo 36 corresponde ao artigo 8º da referida resolução,
no qual, porém, não há previsão de multa. Logo, a aplicação de multa ao caso revelaria ofensa ao artigo 8º. Isso porque, da simples leitura das razões do recurso, pode-se concluir que a omissão alegada diz respeito, na verdade, a uma tese jurídica dos embargantes nitidamente inconformados com o deslinde da presente causa. Tal inconformismo foi externado pelos embargantes ao deduzirem que não há na resolução previsão de multa para isto, e a previsão de multa é apenas e tão somente para os casos de propaganda extemporânea. Pretende, na verdade, rediscutir o trecho do venerando acordo que fixou a multa satisfatoriamente, analisado no julgado e embargado. Transcrevo, se não vejamos. Por outro lado, analisando com mais vagar as razões apresentadas pelo Ministério Público Eleitoral, convenci-me acerca da possibilidade de aplicação da multa prevista no artigo 36, parágrafo 3º da Lei 9.504, a infração disciplinada no parágrafo 4º do referido dispositivo, haja visto que, de fato, a redação do parágrafo 3º é ampla, de modo que a multa se aplica a todas as hipóteses previstas no aludido artigo. Na hora, eu tinha revisto o meu posicionamento e entendido como mantenho de acordo com o Ministério Público. Cito ainda o artigo 8º. Continuo transcrevendo também o que foi decidido. Mas reduzindo, é que o parágrafo é amplo, diz que se aplica a todos os casos do artigo, foi isso que foi decidido, mantenho esse entendimento. Portanto, rejeito os presentes embargos, conheço, mas rejeito os presentes embargos, e é como voto. O colega está encaminhando o voto no sentido de rejeitar. Todos estão de acordo? Proclama o resultado. O tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração nos termos do voto do doutor relator. Doutor Ricardo, obrigado. Doutor Mário, é só esse processo que o senhor tinha, né? Já estou colocando aqui. Deixa eu ver. Não vai entrar esse convite, não. O senhor está dispensado. Obrigado. Eu peço para o doutor Bortolúcio tomar assento ao plenário, juntamente... Só um minutinho, deixa eu conferir uma coisa. Doutor Aparecido Bortolúcio e a doutora Vanessa. Em mesa é o 2.5, doutor Ricardo. É o processo 37.045. Embargo, declaração, representação, transgressões eleitorais, abuso, conduta vedada, agente público, a fixação de placas publicitárias em vias públicas, longo de gestão. A embargante é Lucimar Sacre de Campos e embargada é a coligação Mudança com Segurança. Não aparecer, o senhor está com a palavra, doutor Ricardo. Obrigado, senhor presidente. Por esse embargo de declaração, eu posso por Lucimar Sacre de Campos contra o acórdão 26731, que em sessão plenária de 30 de setembro de 2018, à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto para julgar procedente a representação por conduta vedada em relação aos recorridos Lucimar Sacre de Campos e Luiz Celso de Moraes, condenando-os ainda ao pagamento de multa pecuniária no valor de R$ 5.320,50. Cito o acórdão, a ementa do acórdão e prossigo. Sustenta a embargante que o acórdão recorrido seria omisso, pois não tratou de matéria de ordem pública em relação à alteração do período de escolha dos candidatos e da propaganda eleitoral, que influenciou diretamente no período de caracterização das ações de condutas vedadas aos agentes públicos, do artigo 73 da Lei das Eleições. Em vista disso, requereu seja atribuído efeitos modificativos aos embargos, sendo esclarecida a omissão demonstrada, acolhendo-se os presentes embargos, inclusive para o fim de pré-questionamento. É o relatório. Ricardo, o senhor pode prosseguir com a palavra, não apareceu escrito. Senhor presidente, eu vou resumir. Eu estou entendendo aqui que a parte tenta não só rediscutir temas já suscitados e analisados no recurso,
como trata aqui tese jurídica nova, de modo que eu estou conhecendo, mas rejeitando os presentes embargos. É como voto. Todos os colegas estão de acordo? É pela rejeição dos embargos? Declaração? Tese nova não é matéria de ordem pública, Não. Todos estão de acordo? De acordo. Então, eu proclamo o resultado. O Tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos da declaração nos termos do voto do doutor relator. Eu peço a licença aos colegas para colocar, novamente fazer uma inversão da pauta, colocar um processo administrativo, qual eu participo, razão que eu terei que me ausentar antes do término da sessão, é o processo 1.3.0601.702, portanto, é processo judicial eletrônico administrativo. É minuta de resolução, matéria administrativa, concessão de honrarias tipo broche de lapela, agente público do Tribunal Regional Eleitoral. O interessado é a Diretoria Geral. A proposta foi encaminhada pela Diretoria Geral, visando a concessão de honrarias do servidor desse tribunal, conforme disposto no artigo 4º da resolução número 2090/2017. Como já destacado, a presente proposição está prevista no artigo 4º da resolução. Aqui eu faço a transcrição e digo: isto pois, considerando a importância do reconhecimento por parte deste tribunal do relevante de serviço prestado pelo servidor desta justiça especializada, voto pela concessão da aludida honraria, conforme minuta de resolução anexa. Aí anexo tem a minuta da resolução, considera a honraria broche de lapela ao servidor tipo ouro, a tipo prata e tipo bronze, conforme seja os anos de serviço prestado. Aí tem no anexo, tem uma relação de servidores com 30 anos de serviço prestados, dentre eles há os efetivos e os inativos. Na sequência, nós temos um outro anexo com 20 anos de serviço também, que recebe o broche da lapela tipo prata, que é um número maior de servidores, e somente o broche também tipo bronze, no anexo 3. Eu indago aos eminentes colegas se aprovam a presente minuta de resolução contemplando esses servidores essa honraria. Todos estão de acordo? Então, o Tribunal, por unanimidade, aprovou a minuta de resolução concessão que tem como escopo a concessão de honraria aos servidores do Tribunal Regional Eleitoral. Retornando agora à pauta judicial, em mesa 2.4, 14.185, desembargador Pedro Sakamoto é o relator. É um recurso eleitoral, prestação de conta de exercício financeiro partido político, órgão de direção municipal, 2016, Araputanga. O parecer escrito é pelo desprovimento do recurso. Com a palavra o eminente colega. Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Partido Democrático Trabalhista de Araputanga, em face da sentença proferida pelo juiz da 41ª Zona Eleitoral, que desaprovou suas contas referente ao exercício financeiro de 2016. De início, a dos órgãos partidários reconhece que não houve má-fé na elaboração da contabilidade subexame. Assevera ainda que houve essencialmente defesa na presente demanda eleitoral, haja visto que o Comitê Financeiro não foi intimado da irregularidade constatada, situação que lhe permitiria a juntada de documentos faltantes a fim de suprir qualquer vício e irregularidade ocorrendo o cerceamento de defesa.
Ademais, o partido recorrente pugnou pela juntada de documentos que acompanham suas razões, sustentando que eles podem ser apresentados a qualquer tempo. Nesse sentido, pleiteou o recebimento e provimento do presente recurso, a fim de que as contas sejam aprovadas com ressalvas. O Ministério Público Eleitoral, atuante no juízo de primeiro grau, apresentou as contrarrazões que estão juizidas às folhas, postulando, na ocasião, pelo desprovimento do apelo. A doutor Procurador-Geral Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso, ressaltando em seu parecer que as impropriedades detectadas não foram sanadas pela agremiação partidária recorrente, em que pese as oportunidades concedidas para tanto. É o relatório, presidente. Ouça-se a douta Procuradoria. Ratifico o parecer, senhor presidente. Ratificado o parecer para o desprovimento do recurso. O relator com a palavra. Conforme relatado, cuide-se recurso eleitoral interposto pelo Partido Democrático Trabalhista de Araputanga, em face da sentença proferida pelo juiz da 41ª Zona Eleitoral, que desaprovou as contas referentes ao exercício de 2016. Nas razões recursáveis, o recorrente alega que seu direito de defesa foi cerceado, porquanto não foi intimado as irregularidades apontadas no parecer técnico, e desse modo pugna pela apreciação dos documentos que acompanham esse recurso eleitoral, sustentando que eles podem ser exibidos a qualquer tempo. Analisando detidamente esses autos de prestação de contas, destaco por necessário que não tem qualquer consistência a tese de cerceamento de defesa ventilada pelo recorrente, haja visto que o apelante foi intimado tanto no relatório técnico preliminar quanto do parecer técnico conclusivo de folha 54. No entanto, em ambas as oportunidades, deixou transcorrer em alvos o prazo que lhe foi assinalado. De outra banda, é imperioso destacar que a admissão de novos documentos em fase recursal está condicionada à comprovação da ausência de oportunidade para apresentá-los no curso do processo, o que evidentemente não é o caso dos autos, conforme se denota das informações constantes do parágrafo anterior. Trago julgado nesse sentido, que vou poupá-los da leitura. E prossigo. No que tange a matéria de fundo dessa contabilidade em exame, constata-se desses autos que o parecer técnico conclusivo apontou a ausência de documentações imprescindíveis para a análise das contas e publicação do edital para fins de impugnação, como balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, e falta de comprovação de pagamento ou prestação de serviço, como também a irregularidade quanto à não transição de doação em conta bancária. Irregularidades essas que deram ensejo à desaprovação das contas. Assim, considerando que as irregularidades supramencionadas permanecem e ainda, dada a gravidade que as reveste, não há outra medida a ser adotada a não ser a desaprovação das contas. Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego o provimento do recurso interposto, mantendo incólume bem lançada sentença que desaprovou as contas em exame. É como voto, senhor presidente. O senhor está rejeitando o desembargo de declaração. Os colegas... Não é verdade, isso aqui é um recurso. Perdão, eu estou ainda pensando aqui no recurso. O senhor está negando provimento ao recurso. Todos estão de acordo? Então, a unanimidade negou o provimento ao recurso nos termos do voto do relator. Dr. Ricardo Gomes de Almeida. É o 2.6 da pauta, é uma prestação de conta, é exemplo do mesmo assunto relatado agora. O recorrente aqui é o Ministério Público Eleitoral. A parte recorrida é o Dênio Peixoto Ribeiro. Eu acho que é o candidato eleito agora, né? Eleito agora como prefeito em Planalto da Serra. O parecer é pelo provimento do recurso. Com a palavra, doutor Ricardo. Cuida esse recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra a sentença proferida pelo juízo da 34ª Zona Eleitoral, que julgou aprovadas com ressalva
as contas de campanha do candidato a prefeito Dênio Peixoto Ribeiro, referentes às eleições de 2016 no município de Planalto da Serra. Agora eu estou na dúvida aqui, senhor presidente, se é agora a suplementar? Feita suplementar. E no caso aqui, ele é exatamente do candidato ao cargo de prefeito. Mas ele perdeu em 2016. Exato, aí ele concorreu de novo. Ah, então tá. Mas não é da suplementar. Ah, entendi. Então tá bom. Não, é verdade. Razões recursais, o Ministério Público sustenta que os gastos declarados referentes ao consumo de combustível não foram registrados de maneira correta pelo candidato. Isso porque a nota fiscal emitida foi apresentada de forma globalizada, sem especificar a quantidade de cada abastecimento realizado quanto aos veículos de fato beneficiados. Ante esta constatação, o recorrente aduz que restou comprometida a confiabilidade, lisura e transparência da presente prestação de contas, pugnando ao final pela reforma da decisão, dando provimento ao recurso para que as contas sejam desaprovadas. O recorrido deixou transcorrer ináubios o prazo assinalado para apresentar contrarrazões. Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Regional Eleitoral pugnou pelo provimento do presente recurso. É o relatório, senhor presidente. Ouça-se a douta Procuradoria. Ratifico o parecer, senhor presidente. Ratificado o parecer para o provimento do recurso. O relator dá um voto. A sentença não merece reparos. Da análise dos autos, verifica-se que a sentença sim concluiu. Abro aspas. A irregularidade detectada não possui o condão de macular a análise da prestação de contas a ponto de ensejar sua desaprovação. Contudo, entendo que a aplicação da aprovação com ressalvas melhor se ajusta ao caso em tela. Fecho aspas. Por sua vez, o Ministério Público Eleitoral alega em seu recurso que o volume de combustível adquirido, conforme apresentado na nota fiscal de folhas 66, ultrapassaria a capacidade de armazenamento nos respectivos tanques dos veículos que foram utilizados durante a campanha do candidato. Partindo desta premissa, o parquê sustenta que a forma com a qual o recorrido declarou a referida nota fiscal teria o condão de ludibriar a Justiça Eleitoral, uma vez que não há possibilidade de auferir ou auditar se realmente os veículos cedidos consumiram todo o combustível adquirido. Deste modo, haveria motivos suficientes a ensejar a desaprovação das presentes contas. Pois bem, analisando os autos, não vislumbro o defeito capaz de afetar a lisura das contas em tela, pois para que as contas sejam desaprovadas, sua análise não deve se basear em presunções, sendo imprescindível prova robusta para comprovar a presença de irregularidade insanável. Assim, tendo em vista que o candidato apresentou as notas fiscais relativas às despesas com combustível, bem como as documentações fiscais aptas a demonstrar os gastos eleitorais, a não demonstração das provas individuais de abastecimento, além do registrado, é passível somente de ressalvas. Em virtude dessas considerações, mister destacar que os argumentos perfilados já foram debatidos por esta colenda corte, como observado na decisão a seguir transcrita, e cito aqui um precedente da relatoria da doutora Vanessa Curti Perenha Gasques e também da minha relatoria. Dessa forma, não considero necessária a expedição de nota fiscal individual para cada abastecimento realizado, quando, por meio da emissão de nota global para aquisição de combustível, for possível verificar a transparência e regularidade dos gastos. Portanto, não reputo razoável acreditar que as contas do candidato não merecem credibilidade sob a alegação de ser incompatível a relação de consumo e autonomia entre o veículo utilizado com a quantidade de combustível adquirido, impondo-se ao caso a aprovação com ressalvas. Pelo exposto, em dissonância com o parecer ministerial, eu estou negando o provimento ao recurso interposto, mantendo na íntegra a sentença subjurgada que aprovou, com ressalvas, as contas de campanha de Dênio Peixoto Ribeiro relativa às eleições de 2016. É como voto. Todos estão de acordo com o relator? Quer provimento ao recurso para manter o ato sentencial objeto da resignação. Então, proclama o resultado. O Tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator. O doutor Ulisses Rabaneira dos Santos é relator do processo 2.7-3091.
O assunto é um conflito de competência negativo. Portanto, tanto o juízo da primeira zona eleitoral e da 12ª zona eleitoral, no caso, primeira zona eleitoral de Cuiabá, como também o juízo da 12ª zona eleitoral de Campo Verde, se negam a julgar, a processar e julgar o presente feito. Com a palavra, digno. O parecer é pelo conhecimento do presente conflito, declarando-se competente o juiz da 12ª zona eleitoral para julgamento do feito. Senhor presidente, trata-se de conflito negativo de competência em que figura como suscitante o juiz da primeira zona eleitoral de Cuiabá, nos autos do processo 3091-2017, figurando como suscitado o juiz da 12ª zona eleitoral de Campo Verde. O caso concreto retrata que perante o juiz da 12ª zona eleitoral foi proposta a representação visando a aplicação de multa por doação acima do limite legal ocorrido nas eleições de 2016. Em decisão interlocutória proferida pelo juiz da 12ª zona eleitoral de Campo Verde, determinou-se a remessa dos autos ao juiz da primeira zona eleitoral de Cuiabá, argumentando que, apesar de constar na inicial e no documento de folha 5 verso, que o representado tem como domicílio a fazenda São Luís, localidade rural do município de Dom Aquino, o representado é domiciliado no município de Cuiabá, apontando como prova os dados constantes em sua declaração de imposto de renda e o espelho do Cadastro Nacional de Eleitores. O juiz da primeira zona eleitoral de Cuiabá, ao receber os autos, suscitou conflito negativo de competência, em razão da firme jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de que a jurisdição para processar e julgar representações por doação acima do limite legal é do domicílio do representado, sendo, portanto, competente o juízo da 12ª zona eleitoral. Oportunizada a manifestação do juiz suscitado, este prestou as informações e a douta Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento do presente conflito, declarando-se competente o juízo da 12ª zona eleitoral para o julgamento do feito. Ao relatório, senhor presidente. Ouça-se a douta Procuradoria. Ratifico o parecer. Palavra com o relator para o voto. Residência é uma coisa, domicílio é outra, né, doutor? Presente representação foi protocolada perante o respeitável juízo da 12ª zona eleitoral, que, inicialmente, deferiu a quebra de sigilo fiscal do representado e, posteriormente, declinou da competência para se processar e julgar o feito, fazendo em favor do respeitável juízo da primeira zona eleitoral, que, discordando, suscitou conflito negativo de jurisdição. Segundo a iterativa jurisprudência do Egrégio Tribunal Superior Eleitoral, a competência nas representações por doação acima do limite legal é fixada tomando por base o domicílio civil do doador, não o domicílio eleitoral, os quais não se confundem, sendo este mais elástico e flexível. Cito precedente nesse sentido. Sendo assim, constatando da inicial que o domicílio civil do representado seria na fazenda São Luís, no município de Dom Aquino, com a presença de elementos de corroboração desta informação, e cito aqui os elementos dos autos que dão suporte a esta informação, não poderia o douto juízo suscitado ter declinado da competência ex officio. Isto porque o fato de constar da declaração de imposto de renda do representado, bem como do seu cadastro nacional de eleitor, ter domicílio em Cuiabá, não afasta a possibilidade de também ter domicílio no endereço declinado na inicial, sujeito à jurisdição do juízo eleitoral de Campo Verde, ora suscitado. Aqui eu trago o Código Civil, falando sobre o conceito de domicílio civil, e que pode, não necessariamente tem que ser um único, mas pode ser vários, e prossigo. Assim, não há prova cabal de que o representado não possua domicílio civil na fazenda São Luís, em Dom Aquino. Ainda que assim não fosse, tratando-se de competência de natureza territorial, ou seja, relativa, seu deslocamento somente se legitimaria com o manejo da competente exceção pela parte interessada, sendo inviável que o juiz o faça de ofício. Nesse sentido, dispõe o novo Código de Processo Civil. Artigo 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar 2. Incompetência absoluta e relativa. E o parágrafo 5º diz, excetuadas a convenção de arbitragem e a incompetência relativa, o juiz conhecerá de ofício das matérias enumeradas nesse artigo. Confira-se a propósito o enunciado da súmula 33 do STJ, aspas, a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Trago jurisprudência nesse sentido e digo, portanto, a revisão da competência territorial, no caso concreto, somente poderia se dar por provocação da parte interessada,
a quem competiria fazê-lo a tempo e modo, sob pena de preclusão e consequente prorrogação, competindo-lhe ainda, no incidente, comprovar que, desde a propositura da ação, não ostentava domicílio no local apontado pelo representante. Esta última conclusão decorre da expressa redação do artigo 43 do novo CPC, que traduz o fenômeno da perpetuatio jurisdicionis. Em outras palavras, ainda que atualmente o representado somente possua domicílio em Cuiabá, o que se diz apenas para fundamentar, terá ele que comprovar, caso queira discutir a competência através dos instrumentos adequados, que esta situação fática já existia quando da distribuição da ação, mais uma razão da inviabilidade do reconhecimento da incompetência ex officio. Transcrevo o artigo 43, que trata da perpetuatio jurisdicionis, e já encaminho para o final dizendo, presidente, assim, havendo nos autos elementos que levem à conclusão de duplo domicílio do representado, Cuiabá e Dom Aquino, sendo a competência discutida de natureza relativa, não era lícito ao suscitado ex officio ter declinado da competência. Por todo exposto, conheço do presente conflito negativo de competência e, no mérito, declaro competente o suscitado, sem prejuízo de que, através das vias próprias, possam as partes novamente discutir a questão na origem. É como voto, presidente. O conflito para declarar como juízo competente o da 12ª Zona Eleitoral, que é no município de Campo Verde. Todos estão de acordo? Querem fazer algum apontamento? Então, eu posso proclamar o resultado. O Tribunal, por unanimidade, conhecido o conflito e julgou procedente o presente conflito negativo, reconhecendo a competência do juízo da 12ª Zona Eleitoral de Campo Verde, nos termos do voto do relator e em consonância com o parecer ministerial. Vou fazer essa retificação aí. Mas não, julga procedente. A linguagem pragmática é essa. O 2.8, desembargador Dr. Rabaneda, o 26009, embargo, declaração, prestação de contas de partido político, Partido dos Trabalhadores, PT, eleição 2016. A parte embargante é o diretório regional desse partido mencionado. A parte embargada é o Ministério Público Eleitoral. Não há parecer escrito. O senhor está com a palavra. Presidente, esse caso trata de uma prestação de contas que o plenário desaprovou de minha relatoria. Então foram postos embargos de declaração. Vou resumir e já encaminhar diretamente ao voto, até porque não houve parecer, mas sem prejuízo de ouvir a douta Procuradoria, onde eu estou dizendo já no mérito o seguinte: analisando o recurso apresentado, denota-se que o embargante não aponta no acórdão quaisquer omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas, limitando-se tão somente ao intento de rediscutir a matéria já decidida. Conforme se verifica das razões recursais, não restou apontado qual alegação o tribunal deixou de enfrentar por ocasião do julgamento das contas, bem ainda qual a contradição interna existe no acórdão, a obscuridade que se pretende sanar ou ainda, em última hipótese, a existência de eventual erro material. O objetivo, claro, é fazer com que esta egrégia corte reaprecie as conclusões tomadas por ocasião do julgamento embargado, o que foge ao escopo deste recurso integrativo. Para acolher as razões lançadas nesses embargos, demandaria nova análise processual pela equipe técnica CCIA, o que deixa ainda mais evidente a intenção de rediscussão já detectada acima. Estou transcrevendo o trecho do acórdão que elucida que as questões foram devidamente enfrentadas e, portanto, presidente, digo que inexistem os vícios apontados e com essas considerações eu rejeito os embargos de declaração. Os colegas estão de acordo com o digno relator? Então, eu proclamo o resultado. O Tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração nos termos do voto do doutor relator. Concluída a pauta judicial, voltemos aqui o foco a um processo administrativo. É 1.4, processo judicial eletrônico 0601-702. Matéria administrativa, proposição da Ordem dos Advogados do Brasil, secção Mato Grosso. O objetivo aqui é a equiparação da carga horária no âmbito de órgãos públicos concedentes de estágio supervisionado
Eu estou sendo comunicado pela mesa que esse processo vai ser adiado em razão da não inserção na pauta em a tempo. Então, com isto, antes de fazermos o encerramento, é aquele momento mais difícil, né? Quando nós estaremos dizendo um até logo para a digna Procuradora Regional Eleitoral, doutora Cristina de Mello. Eu peço ao doutor Rabaneda para dirigir primeiramente umas palavras a ela em nome desta corte. Senhor presidente, Vossa Excelência me incumbiu a honrosa missão, honrosa por falar em nome do tribunal, mas como Vossa Excelência disse, é uma missão também difícil, né? De, em nome do tribunal, proferir algumas palavras em razão da última sessão plenária em que participa a Procuradora Regional Eleitoral, doutora Cristina Nascimento de Mello. O tempo é fugaz, implacável, ele não se distrai, passa e a gente não vê. Em um piscar de olhos chegamos, em outro nos despedimos. Entre a posse e a despedida, o mais importante é o intervalo. Nesse meio tempo, nesta lacuna temporal, a doutora Cristina Mello deixou sua marca. Marca indelével, seja no campo profissional, com sua atuação dedicada e comprometida, como no trato pessoal, com seu jeito simples, sorridente, agradável. Antes de aqui chegar, a doutora Cristina Nascimento de Mello percorreu um longo caminho, o que lhe rendeu uma destacada biografia, credenciando-a para compor as fileiras do mais alto cargo do Ministério Público Eleitoral em uma unidade da Federação. Formada pela Universidade de Goiás, especializou-se em ciências penais, direito constitucional, direito processual, grandes transformações, tendo formação complementar em combate ao crime organizado pela Universidade de Roma e estudos legais avançados na Universidade de Oxford. Contrariando Shakespeare, para quem a fragilidade tem o nome mulher, Cristina Mello exerceu o posto de policial rodoviário federal, demonstrando haver escondido por trás de seu sorriso fácil, de sua educação e elegância, uma mulher corajosa, forte, comprometida, que não se espanta com os desafios que a vida lhe apresenta. Alçada ao cargo de Procuradora da República em 2013, doutora Cristina Mello continuou a se dedicar à causa pública, tendo atuado em diversas e importantes questões, demonstrando sensibilidade ao tratar dos direitos das minorias e profundo interesse no multiculturalismo. Em 2018, o destino a trouxe para Mato Grosso. Jovem, chegava por estas terras pantaneiras com a possibilidade de assumir a Procuradoria Regional Eleitoral, tendo pela frente um pleito difícil que exigiria, como de fato exigiu, atuação destacada do órgão ministerial. Como seu histórico testemunhava, a doutora Cristina Mello não recusou o desafio, encarou-o de frente e representou o Ministério Público de forma brilhante, atuando de forma técnica, justa, combativa, tratando com cordialidade as partes, advogados e membros deste egrégio tribunal. Doutora Cristina, sua curta passagem por esta corte não foi simbólica. Aqui Vossa Excelência cumpriu bem e fielmente o encargo assumido, protegeu, sempre que chamado a fazê-lo, a liberdade do voto do povo mato-grossense e brasileiro, contribuiu para o engrandecimento da justiça eleitoral, pediu a absolvição quando não encontrou culpa, postulou a condenação quando entendeu que ela se mostrava presente, mas ainda nesses momentos manteve-se terno. Durante os 9 meses que aqui permaneceu, senhor presidente, a doutora Cristina Mello emprestou à justiça eleitoral toda a sua simplicidade, competência, honestidade, ética e sabedoria, predicados tão caros e cada vez mais raros em nossa sociedade. Foram dias difíceis, é necessário reconhecer. A cada eleição, o volume de processos a cargo da Justiça Eleitoral aumenta, exigindo mais dos que se doam a essa jurisdição primordial a garantia da autenticidade do voto do cidadão eleitor, verdadeiro detentor do poder.
Doutora Cristina, Vossa Excelência deixa uma marca importante nos anais desta corte. Terá aqui eternizado as diversas manifestações orais e escritas que teve que promover. Suas intervenções nos julgamentos, todas realizadas de forma educada, respeitosa, ajudaram a aperfeiçoar as decisões construídas neste espaço e, mesmo quando sua posição sucumbiu, mostrava elevado respeito pelo colegiado. Foi uma clara demonstração de como conviver com as diferenças de ideias. Vossa Excelência, no intervalo entre a posse e a despedida, registrou sua marca. Mostrou estar preocupada com a obediência restrita à Constituição Federal e às leis do país. A despedida é sempre melancólica. Contudo, como disse Milor Fernandes, do mundo nada se leva, mas é formidável ter uma porção de coisas a que dizer adeus. Hoje, doutora Cristina, não estamos a lhe dizer adeus. Diremos apenas até logo, como disse o nosso presidente há pouco, contando, por que não, com seu expedito retorno, seja na convivência profissional ou pessoal. Será sempre uma honra para todos nós desfrutar de sua presença. Sábio Guimarães Rosa, o correr da vida embrulha tudo, a vida é assim, esquenta e esfria, aperta e afrouxa, sossega e desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. E coragem, isso Vossa Excelência tem de sobra para nos oferecer. Vossa Excelência encerra esse ciclo, essa passagem maior e mais forte do que iniciou, mais preparada e madura, pronta para alçar voos cada vez mais altos nessa sua bela jornada. Encerro lembrando Lincoln, para quem a melhor coisa sobre o futuro é que ele veio um dia de cada vez. Viva cada dia e seja muito feliz na sua longa caminhada pela frente. E a você, em nome do tribunal, o nosso muito obrigado. Eu concedo a palavra ao digno advogado que encontra-se no púlpito. Senhor presidente, doutora Cristina, homenageada dessa sua última sessão, né? Eu não tive a oportunidade de planejar, assim como meu professor, né, magistrado desse tribunal e também representante da advocacia, assim eu considero, né, que com toda a maestria conseguiu expor o que todos os membros do tribunal sentem e nutrem por Vossa Excelência. E de nossa parte, né, eu aqui representando os advogados, que muitas das vezes, como disse o professor Ulisses, estávamos em lados comuns, né, em outras vezes também estávamos em lados opostos, e tenho a certeza que aprendemos muito com Vossa Excelência. Né, Vossa Excelência deixou sua passagem aqui, deixou sua marca, né, a sua postura combativa, que ao mesmo tempo também, como expressou o doutor Ulisses, quando entendia que era o caso de absolvição também se manifestava nesse sentido. Então, a advocacia subscreve na íntegra as palavras do doutor Ulisses. Desejamos a Vossa Excelência uma profícua atuação para onde vai, né, nesse seu pedido de remoção. E dizer que ficam aqui os amigos cuiabanos. Eu não sou cuiabano, mas fui agraciado com o título de cidadão cuiabano ano passado e me considero um cuiabano que vim aqui desde criança. Né? Os cuiabanos ficam aqui, né, esperando uma oportunidade, nem que Vossa Excelência volte para dar um curso, uma palestra, estaremos todos aqui, né, para te receber. São essas, senhor presidente, as palavras que eu, na qualidade de representante da advocacia, gostaria de deixar registrados nos anais desse tribunal. Obrigada. Obrigada. Senhor presidente, um pouco emocionada, vou... É até injusto falar depois do doutor Rodrigo, depois do doutor Ulisses, porque eles são oradores natos. Então, eu vou usar todo o aprendizado que tive aqui nesses 10 meses para fazer da dificuldade uma ação. Né? Então, vou usar essa dificuldade de falar aqui, vou falar com o coração, que é como eu trabalhei esses meses também. De fato, essa corte foi uma escola e eu não esperava que seria tão difícil. Eu imaginava que seria difícil, mas eu não imaginava que seria tão
desafiador, e eu adoro desafios, então isso foi muito bom, mas ao mesmo tempo tão solitárias, uma função tão solitária ser procurador regional eleitoral. Porque os advogados, como o doutor Ulisses sabe, o doutor Ricardo sabe, o doutor Rodrigo, os advogados têm uma banca, né? Então eles dividem as dificuldades dos casos com os colegas, né? E nós lá na Procuradoria Regional Eleitoral muitas vezes estamos diante de casos difíceis, árduos, e temos que tomar decisões e ter uma interpretação rápida e a melhor possível. Mas dentro do que eu pude nesses meses, eu me esforcei ao máximo para fazer a Constituição e a lei serem cumpridas dentro do que eu acredito que devem ser e dentro da obrigação que o meu cargo exige. E muito mais que isso, porque isso é o que a sociedade espera e é isso que obrigada. Isabela já veio aqui prontamente. E é isso que a sociedade espera e merece, afinal de contas. Os jurisdicionados estão aqui para observarem do Ministério Público uma atuação combativa mesmo e imparcial sempre. Mas o que é a minha marca, acredito que na minha personalidade, e todos já sabem disso, já me conhecem há um tempo, porque como a nossa convivência é diária e intensa, todos já sabem que eu procuro ter relações humanas de qualidade e relações humanas são construídas. Então, eu acredito que nesses 10 meses, quase um ano, construímos relações aqui de amizade, tenho certeza que levo amigos, e... Perdão pela emoção, mas é assim que eu sou. Então, eu agi sempre procurando criar essas relações humanas e esses laços construídos não se quebram, não se desfazem apenas com um até logo. Então, estarei lá em São Paulo e onde eu estiver, os assessores saibam que podem contar comigo. E, senhor presidente, eu quero pedir, em nome do Ministério Público, ontem foi feita aqui a aprovação de que conste a nota elogiosa aos servidores, e eu quero também, em nome do Ministério Público, fazer esse pedido dessa menção honrosa aos assentamentos funcionais dos servidores, porque são eles que, independente de quem está sentado nessa cadeira ou nessas cadeiras aqui, que constroem e dão, de fato, prosseguimento à justiça eleitoral. Então, meu agradecimento a toda a equipe, a todos, né, eu gosto de todos aqui, a gente sempre brinca, a gente criou uma relação muito, muito boa, né, aqui na Corte, e então eu gostaria de pedir isso em nome do Ministério Público. Hoje foi a minha despedida também lá no gabinete, eu também fiz constar esse pedido ao procurador-chefe, porque a minha equipe também se superou. Nós encontramos a Procuradoria Regional Eleitoral com mais de 250 processos em gabinete, e estou entregando agora para o doutor Pedro com 15 processos. Então, é um sucesso. Isso se deve não só a mim, mas a todo o esforço da equipe, aos promotores de justiça que nos ajudaram, à corte também, que foi sempre célere. Sempre que eu precisei, eu podia contar com o Breno, com o Nilson, com o Jacques e com todos aqui que estão aqui. Então, meus agradecimentos sinceros. E aos membros desse pleno, se em algum momento eu falhei, ou de alguma forma não tive o comportamento esperado, eu peço desculpas, mas eu nutro uma profunda admiração por todos me ensinaram algo, e eu vou levar, com certeza, isso para a minha vida. Então, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui atuando nessa corte. Senhor presidente, eu estou muito emocionado também, porque o senhor sempre foi muito, muito respeitoso comigo e confiou no meu trabalho desde o começo. E isso foi muito importante para o sucesso, acredito, da nossa atuação. Então, meu muito obrigado, desculpa pela emoção. Eu já podia imaginar que fomos tomados pela emoção e, no primeiro momento, uma surpresa, realmente, de ter que vê-la partir para os outros ares, né? É verdade que 10 meses foram suficientes para demonstrar toda a maestria que a senhora desempenhou à frente da Procuradoria Regional e juntamente aqui conosco um pleito de uma certa forma difícil historicamente, pelo menos nesse século XXI, né? Fizemos uma comparação com as outras eleições, realmente ela teve algumas
particularidades, né, que não era esperado, principalmente fruto de um mundo moderno, tecnológico, da fake news, né, que fomos muito exigidos, fomos questionados, e isso, evidentemente, que pode ser até, de uma certa forma, positivo, porque as pessoas estão inquietas, querem transformações, né, querem realmente que as coisas tomem um novo rumo, né. E a senhora esteve implacavelmente bem na condução do seu trabalho. Sentimos, obviamente, a sua partida, né? Mas eu tenho certeza que o sucesso vai lhe acompanhar, porque pessoas íntegras, honestas, estudiosas estão fadadas ao sucesso. E é o caso da senhora, né? Fica aqui então registrado, endosso as palavras aqui ditas por todos, em especial ao nosso representante da corte, o Dr. Rabaneda, mas é verdade, eu em particular, e talvez todos aqui, foram tomados realmente por uma emoção profunda, né? E fica aqui então a nossa gratidão pelo trabalho. O importante não é o tempo que se fica, mas é o que se faz em pouco tempo. E isso a senhora fez e está registrado na história deste tribunal, né, que tem mais de 80 anos. É assim que se constrói, né? Paulatinamente, cada ação que seja voltada realmente para o bem, né, para o bem comum, né, que isso é muito raro, infelizmente, na nossa sociedade, né? Essa preocupação humana que a senhora demonstrou no decorrer desses meses, né? Foi quase uma gestação, né? Então isso é altamente gratificante, saber que a senhora está indo, a carreira, né? A senhora está galgando uma posição melhor na tua carreira. Jovem, como disse o colega Dr. Rabaneda, ingressou na polícia, na honrosa Polícia Rodoviária Federal, né? Só isso já mostra realmente que uma pessoa, né, que está engajada com as questões da sociedade, né? Então ganha e com ao Ministério Público, né, Federal, né? E agora perde aqui momentaneamente o Tribunal Regional Eleitoral com a saída da senhora. Mas o importante é que a senhora escreveu a história e sai de forma honrada. E aí eu quero lhe passar às mãos um certificado, um diploma desse tribunal para que a senhora guarde de recordação pela vida que a senhora teve durante esses meses aqui conosco e com todos os servidores da casa. Meu muito obrigado. Pode ir lá na frente.
Declaro encerrada a sessão.